Quero iniciar o culto de hoje, iniciar essa palavra agradecendo. E talvez você está ouvindo isso e fala, cara, eu não tenho muito motivo para agradecer não. Então eu vou te ajudar a te lembrar de alguns motivos em oração, amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque de noite os nossos olhos se fecharam e de manhã eles se abriram. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos preservou, guardou e nos deu fôlego de vida. Obrigado, Jesus, porque deitamos em uma cama. Obrigado, Deus, porque havia um colchão confortável para aqueles que estavam com calor, uma coberta para se abrigar. E obrigado, Jesus, pelo ar-condicionado ou ventilador. Obrigado, Deus, pela roupa que vestimos, pelo pijama, pela roupa que vestimos quando acordamos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque quando quisermos luz, apertamos um botão e dali tinha energia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela nossa família, pela nossa esposa maravilhosa que acorda do nosso lado, pelo esposo maravilhoso, pelo filho. Obrigado pela nossa família, Jesus. Por mais difícil e conturbada que possa ser hoje o contexto familiar, eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor deu como promessa, como herança, filhos são bênção. Então te agradeço, Jesus. Eu te agradeço pela mamãe que se levantou e amamentou seu filho. Obrigado, Jesus, por esse dom maravilhoso. Obrigado, Deus, porque tivemos um transporte a nos trazer até aqui. Obrigado, Deus, pelo ônibus que pegamos, pelo Uber. Obrigado, Jesus, pelo carro que nos trouxe. Obrigado, Deus, por mais ultrapassado que ele possa ser, o mais moderno. Nós te agradecemos, Deus. Agradecemos pelos recursos financeiros que tem nos dado. Obrigado, Jesus, por tudo que tem nos dado, por tantas coisas. Jesus, eu te agradeço por estas portas abertas, por essa igreja aberta. Eu te agradeço, Jesus, por cada irmão que serve, por cada um que, Pai, dedicou o seu tempo hoje para que pudéssemos estar aqui unidos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por poder falar, ter a nossa saúde, Pai, intacta, ter a nossa estabilidade emocional. E obrigado, Jesus, porque mesmo quando enfrentamos a doença, não a enfrentamos só, não estamos desamparados, o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, obrigado porque na nossa mesa não falta o alimento, quando temos fome temos disponibilidade do que comer. Obrigado, Jesus, obrigado porque todas as vezes que não vimos saída, o Senhor encontrou maneira de abrir caminho. Obrigado, Jesus, obrigado acima de todas estas coisas, Deus, pelo seu sacrifício, pela sua morte e pela sua ressurreição. Nós somos gratos essa noite, e eu te peço, Jesus, mantenha o nosso coração grato, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, 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 amém. Uma das piores coisas que o povo de Deus pode fazer, meus irmãos, é viver uma vida de murmuração. E a gente é muito facilmente levado para esse lugar, porque como eu falei, o mundo está difícil. As lutas são grandes, as batalhas são intensas, as dificuldades parecem quando é igual casa velha, você arruma um cano e estoura outro. Às vezes não é a falta de dinheiro, às vezes é um relacionamento, às vezes é a falta de dinheiro. E como que conseguimos viver de forma constante em um ambiente, um mundo e uma vida tão inconstante? É isso que eu tenho me perguntado. Deus, como manter constância na minha alegria contigo? Porque o tema da mensagem de hoje é sobre alegria. Sabe por quê? Porque eu tenho visto ela sendo roubada das nossas vidas. Eu tenho visto a alegria ser um recurso escasso, quando na verdade ela devia ser abundante para nós. Eu tenho visto a alegria ela ser momentânea e rápida. O carnaval nos mostrou isso. Parece que a alegria intensa da nossa nação passou por uma semana. Quando o copo esvaziou, quando a passarela acabou, quando o desfile acabou, parece que a alegria de alguns foi embora. E às vezes assim nos sentimos, talvez não num carnaval, mas dentro de casa, na nossa rotina. Momentos rápidos, fugazes de alegria. E meus irmãos, eu não creio que isso venha de Deus. Eu creio que isso é uma ordem e uma manifestação de Satanás das trevas contra o seu povo. Onde está a alegria do povo de Deus? Ela está sendo massacrada. E nós precisamos nos lembrar
de coisas importantes que Deus fala sobre isso, para ser um povo alegre nele e somente nele. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele é poderoso, e o seu nome é sobre todo nome. Eu creio que o Senhor, Ele pode fazer milagre, e Ele transforma água em vinho, se necessário for. Eu creio no poder de Jesus, capaz de curar a depressão e a ansiedade. E se você tem enfrentado na sua vida a ansiedade, a depressão, a tristeza, essa mensagem é para você. O Senhor quer falar contigo, Ele quer falar ao seu coração. Talvez não seja uma mensagem que seja para todos nós essa noite. Talvez alguns poucos, mas vocês poucos, meus irmãos, são aqueles que o Senhor inclinou os seus olhos, os seus ouvidos para ouvir a sua voz. Jesus se preocupa com você. Ele quer amparar seu choro. E aqui eu não estou diminuindo, eu não quero dar uma de louco, de espiritual, do cara que fala, não, você não precisa ir no médico, você precisa orar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, se é necessário, toma medicação, porque a depressão é um desequilíbrio, é uma doença, é algo que afeta o nosso corpo como qualquer outra. E a consequência da doença é a morte, e do suicídio da depressão através do suicídio. E eu creio que Jesus é cura. Eu creio nisso. Eu creio que a gente não precisa Rivotril, Vinvance, a gente não precisa viver viciado nisso. Existe nele estabilidade e poder para quebrar essas correntes. E essa noite eu creio que correntes serão quebradas em nome de Jesus. Paz sobre o nosso coração e alegria sobre a nossa vida. Jesus é alegria. Amém? E pensando nesse contexto, eu fui levado a duas histórias distintas, mas que parecem de alguma forma semelhantes. A primeira delas, pelo nosso querido e tão aclamado, hoje em dia famoso pelos coaches, nosso rei Salomão. Ele escreve no auge de sua glória, talvez, um livro de Eclesiastes. Quando você lê um livro depressivo. É quase como ler Dostoiévski. É depressivo. É para baixo, você olha e fala, cara, a vida não tem sentido. É vapor, é neblina. E eu gostaria de ler com vocês Eclesiastes, capítulo 1, verso 1. O título da mensagem de hoje é Do Vapor à Presença. E eu te pergunto, quando tudo não é suficiente, o que nós fazemos, meus irmãos? Quando temos tudo e nem isso se torna suficiente, qual caminho nós tomamos? Eclesiastes, capítulo 1, verso 1, diz assim: As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, quem que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta o lugar por onde ele se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. E todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá e para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, e os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Às vezes quando a gente lê esse texto, a gente não consegue entender muito bem o que Salomão está fazendo. Mas aqui me parece uma expressão de alguém que está esgotado, que ele vê tédio na sua vida. Ele repete ciclos, rotinas. Ele é um homem que parece que viveu a sua vida e enxerga a vida de uma forma muito monótona, apesar de uma vida diferente da minha e da sua. Apesar de ter uma vida conquistada com coisas que talvez nós nunca sonhamos em conquistar.
Salomão, quando traz esse texto, ele não traz de uma ótica de alguém que estava sendo perseguido, ou estava derrotado, ou estava falido, ou estava sozinho. Salomão escreve esse texto sobre a ótica de alguém que estava num palácio, num trono poderoso, que conquistou fama, que era sábio como ninguém antes, que ele era famoso. Ele não tinha apenas poder político ali naquela região e econômico, ele tinha fama mundial praticamente, naquela época, obviamente. Ele tinha tudo, se deitou com mulheres, mais de 900, teve prazeres, teve filhos, ele viveu talvez o ápice, a plenitude das coisas. Talvez se ele fosse um coach escrevendo o livro de hoje, ele não escreveria muito tendencioso para esse lado, mas ele mostraria sua história como um sucesso para vender um curso como você se tornar como ele, mas talvez ele não te ensinaria o que faltava dentro do seu coração, que eu acho que é o que está acontecendo muito hoje em dia. Nós temos mostrado todo o nosso sucesso e todas as nossas conquistas, mas não revela que de fato em nós não há plenitude. Esse texto que nós acabamos de ler revela um coração que não encontrou a plenitude, mesmo tendo tudo. Mesmo tendo fama, dinheiro, conquistas. Acho que aqui ele revela um pouco daquela entendimento que Deus colocou dentro do nosso coração um buraco de eternidade, um senso de eternidade. Em nós, em todo o coração, que os olhos não se saciam de ver e os ouvidos de ouvir, em nós há um buraco, há um vazio, cara, do tamanho da eternidade. E a eternidade somente é preenchida pelo eterno. E talvez Salomão percebeu isso. Tendo tudo, se sentia vazio. E às vezes é como a gente se sente, algumas pessoas. Às vezes conquistamos tantas coisas. Temos dinheiro, está tudo bem, e mesmo assim a tristeza abate nossa alma, esmaga o nosso ser. E talvez a gente, quando ouve essa mensagem, nós, nos dias de hoje, a gente se julga um pouco mais inteligente que Salomão. Não, Salomão não entendeu o Evangelho. Eu entendi, eu sou sábio. E a gente não percebe, cara, que a gente está caindo no mesmo lugar. Que o nosso coração anda vazio e a gente tenta compensar pelas conquistas daquilo que a gente está construindo. A gente começa a apoiar a plenitude da nossa paz nos próximos passos, sem perceber. Talvez hoje eu estou passando pela tristeza, mas amanhã eu vou ser alegre, porque amanhã eu consigo a promoção. Porque amanhã talvez saia do hospital. Porque amanhã talvez eu ganhe mais dinheiro. Porque amanhã talvez eu encontre alguém para casar. Porque amanhã talvez isso aconteça, e nós estamos desenvolvendo e crescendo, apoiando a nossa expectativa que ela deve existir de coisas boas e conquistas e esperança, mas a gente tem construído a nossa vida no molde da sociedade de que é primeiro, sempre o próximo passo, sempre a próxima coisa. Nunca saciados. E a gente vai fazendo isso a vida toda. Chega uma hora, quando a gente chega um pouquinho mais à frente dela, a gente fala, caraca, o que eu fiz? Que adianta ter uma empresa com tantos funcionários, sustentar uma família, tá tomando remédio feito um louco, não ter tempo na minha casa? A gente começa a perceber o valor das coisas de uma forma diferente. E Salomão, tendo tudo, ele percebe que o seu coração faltava algo. Engraçado, um cara que parecia tão próximo de Deus. E eu vou confessar para vocês que eu às vezes passo por isso. Às vezes eu acordo de manhã não querendo levantar da cama. Às vezes eu acordo de manhã não pensando no lado bom das coisas, não sorrindo, não falando para minha esposa, abre um sorriso para Jesus, Rebeca.
Às vezes, meus irmãos, eu acordo com meu coração amassado, esmagado pela tristeza, com ansiedade, com medo. Às vezes eu acordo me sentindo um fracassado. Às vezes eu acordo me sentindo não suficiente como um pastor. E eu sinto que o meu coração é opresso. É roubada a alegria. Eu comentei há uns 4 domingos, se não falha a memória, uns 4, 5 domingos atrás, que eu estava vindo para a igreja, passando ali o Mackenzie, estava subindo ali a rua. Cara, eu quase tive uma crise de ansiedade, vindo para a igreja. Do nada. Sem entender. Está tudo bem na minha vida, eu estou com saúde, minha esposa é maravilhosa, estou pagando as minhas contas, vivo o sonho da minha vida que é ser pastor. Só que parece que tem alguém querendo roubar a nossa paz e a nossa alegria, cara. Eu não tenho explicação. Eu não tenho resposta. O porquê que isso vem. Mas o que eu sei é que isso não pode permanecer. Eu não quero aqui trazer uma mensagem de que a gente tem que ser aquele crente sobrenatural. Minha mãe morreu, glória a Jesus, está tudo bem. Nossa, você está com câncer, eu confio em Deus, está tudo. Meus irmãos, é óbvio que a gente vai ser abatido e o mundo é mau, destrói a nossa alma. Mas o que eu estou querendo falar aqui é que isso não pode ser o alicerce do qual nós estamos sustentados. A tristeza, ela precisa vir, mas ela precisa partir. Ela precisa ir embora. Ela não pode ser o nosso alimento, ela não pode ser o nosso estado de espírito, ela não pode ser o nosso chão, ela não pode ser a nossa falta de esperança. A tristeza não pode nos dominar. Ela vem, a gente chora, o Senhor recolhe as nossas lágrimas, Ele ampara o nosso ser, Ele nos sustenta, mas a alegria vem pela manhã. Talvez não na manhã que esperamos. Tem um livro muito interessante que até está aqui o pastor que me indicou, Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã. Porque a gente se apoia nesse texto e a gente cria uma expectativa de que, cara, vai vir de manhã a alegria, mas às vezes ela demora para vir. Às vezes as coisas pioram. E é nesse sentido que eu quero dizer, e quando as circunstâncias que estão à sua volta não encaixam na sua expectativa e não melhoram, como ter alegria? Porque eu estou falando agora de uma perspectiva de que alguém tinha tudo. Mas também a gente pode ser levado ao nosso coração de, beleza, Bruno, você está falando de alguém que tem tudo, mas não sente essa alegria. Mas e eu que não tenho nada? E eu que sofro? E é exatamente esse outro grupo de pessoas que eu quero atentar aos nossos olhos essa noite. Atos capítulo 5. Quando falta tudo, mas há alegria. Atos capítulo 5, no verso 40. Atos capítulo 5, verso 40. Em contraste a Salomão, que tudo tinha e parecia oferecer um coração abatido, tedioso, nós olhamos um grupo de pessoas, discípulos de Jesus, que são presos. E diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 5, verso 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Mas, irmão, você está entendendo? Nós saímos de uma ótica de alguém que estava num palácio, para um outro lugar de pessoas que estavam numa prisão, sendo açoitados.
Nós estamos saindo de um lugar de conforto, conquista e sucesso para um lugar de falha, talvez, na perspectiva humana, de insucesso e de dor. Nós estamos olhando alguém confortável e alguém sob imensa pressão. Os discípulos foram presos, os apóstolos ali foram presos, e eles foram açoitados, eles foram chicoteados praticamente ali, foram quebrados. E eles nessa circunstância, nesse ambiente, eles saem daquele lugar felizes. Que sentido isso tem, meus irmãos? O que esses caras viram que a gente não está vendo? O que esses olhos deles contemplaram que os nossos não estão contemplando? O que é que o coração deles arde de tamanha intensidade, que eles conseguem sair da perseguição alegres? Quando tudo falta e ainda assim há alegria, meu irmão. E aí eu te pergunto, cadê a sua alegria, meu irmão? Cadê a nossa alegria? Ela não pode ser roubada. E aqui eu não estou trazendo um discurso para que você se sinta mal por estar triste. Eu não posso estar triste, eu sou um super... Não é isso. Eu estou falando sobre uma alegria que ela não pode ser circunstancial. É o que o texto está nos mostrando. Se você espera que as coisas melhorem, continue batalhando e lutando no seu coração contra a depressão, porque há uma expectativa de melhora, cara, eu posso te falar que você pode ser melhor e bem e feliz agora onde você está. Essa tristeza pode ir embora. Essa depressão pode sair sim, cara. Independente do cenário não mudar. Eu não estou falando sobre mudança de cenário. Eu não estou falando sobre você ficar rico. Eu não estou falando sobre você ficar famoso. Eu não estou falando sobre você receber a cura. Eu não estou falando sobre você receber a justiça, que talvez você está sendo injustiçado. Eu não estou falando sobre você ter alívio da pressão. Eu estou falando nesse lugar de dor, você encontrar um abrigo para a alegria. É isso que o Evangelho está nos mostrando. Alguém que estava sendo açoitado, encontrar a alegria. Jesus pode transformar em alegria. Meus irmãos, eu creio nisso. Eu creio nisso com toda a minha força, porque eu já experimentei. Eu já experimentei no meio da tristeza uma alegria profunda. Meu irmão, é claro que ela não veio no outro dia. É claro que ela demorou para vir. Claro que foi uma construção. Mas ela vem. E a gente não pode perder a esperança de que ela vem. A alegria do Senhor vem. O texto aqui não fala que as chicotadas, o açoite não doeu. Aqui o texto não fala que eles tinham prazer na dor. O texto não está falando que, cara, não, você está reclamando por bobagem. Você está sofrendo. Ele não esconde a dor. Ele não esconde as dificuldades da nossa vida. Ele não esconde a solidão do nosso ser. Quem aqui está se sentindo sozinho? Quem aqui está se sentindo desamparado? Quem aqui está se sentindo sem esperança? Ele entende isso, ele enxerga isso. Quem aqui ainda não entendeu esse buraco da eternidade sendo preenchido? Ele reconhece isso no texto. Mas se o fruto do Espírito é a alegria, nós temos que ter fé de que se semearmos e buscarmos, colheremos essa alegria. O livro de João nos ensina isso, que o fruto vem depois da semeadura. Só que então qual é a fonte que faz tornar o coração como o coração de Salomão, que enxerga vapor, neblina nas conquistas da sua vida, que nada são para ele, e um alicerce firme, que transforma a dor em alegria, a tristeza em alegria? A presença de Deus. Eu não enxergo outro caminho. A presença genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. Íntima, intensa, profunda. Uma busca pela presença de Deus completa. Então você está falando que eu não tenho buscado a Deus? Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que a presença de Deus consegue quebrar a tristeza do nosso coração. Consegue trazer alegria para o nosso povo.
consegue quebrar as amarras, consegue quebrar os vícios, consegue transformar. Ele consegue. A presença de Deus, a presença de Jesus, no meio dos louvores da sua igreja. Cadê a igreja que adora o Senhor com alegria, que se reúne e canta cânticos de vitória, canta ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é digno, Ele é louvável, as suas promessas não falham. Cadê a alegria do povo de Deus? Meus irmãos, esse é um alerta para nós. A nossa alegria não pode ser roubada pelas circunstâncias, ambientes e situações. De novo, eu não estou falando aqui que a gente... Repara o texto. Não foi um trabalho ali psicológico, de uma inteligência emocional dos discípulos, mas uma intenção espiritual muito profunda, cara. Eu não estou falando que você não pode chorar. O que eu estou falando é que o choro ele precisa ter um tempo para acabar. O luto precisa acabar. Ele começa e ele tem um fim. A tristeza ela começa e ela tem um fim. E se você não tem enxergado o fim na sua tristeza, que essa noite seja esperança em Cristo, para que Ele abra uma porta nova no seu coração e na sua mente. Para que o Espírito fale com você de forma profunda essa noite. Para que Ele quebre cadeias no seu coração, cara. Para que você encontre, mesmo em meio à dor e ao choro, a alegria do Senhor. Porque ela tem um endereço. O salmista nos fala: na tua presença, ó Deus, a plenitude de alegria. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua presença, a plenitude de alegria. Ele deu o endereço da fonte da alegria, meu irmão. Aquele que quiser se achegar e beber desse poço encontrará alegria. Ele pode quebrar os grilhões que nos amarram. Ele pode quebrar a tristeza profunda do nosso coração. Assim como Ele cura um câncer, assim como Ele cura uma doença, Ele cura a doença da tristeza, da depressão e da ansiedade. Você não precisa viver preso a remédios para o resto da sua vida. Jesus cura. E eu creio que essa noite Ele quer falar sobre isso e sobre corações que enfrentam essa luta. E eu quero te convidar, fique em pé. Aqui há duas perspectivas e dois cenários muito diferentes um do outro. Alguém que tudo tinha, mas se sentia vazio, e alguém que nada possuía, mas se sentia completo, estava alegre. E talvez a nossa vida ela esteja em algum desses locais, onde que as coisas estão indo bem, mas o nosso coração ainda encontra um buraco e um vazio de tristeza. Ou realmente nós estamos passando por uma dificuldade, um momento da nossa vida tão difícil, tão turbulento, que a gente não consiga encontrar a alegria do Senhor. Independente dos dois cenários, independente de onde nós estivermos, onde você estiver, eu creio que o Senhor pode essa noite fazer um milagre. E aqui eu não vou gerar um lugar de emoção, mas um lugar de fé. Eu creio que a oração tem poder, meu irmão. Eu creio que o Senhor cura. E se você tiver coragem e fé, essa pode ser a noite que a alegria vai vir sobre o seu coração. Talvez não é aquela alegria irracional. Está tudo indo mal e você dando risada como louco. Mas você vai sentir tão forte a presença de Deus, que de alguma forma as tempestades vão se acalmar e você vai ter paz e alegria sobre a sua vida. Descanso. As coisas sendo colocadas no lugar. O nome de Jesus arruma as coisas, cara. Ele pega tudo que está bagunçado na nossa vida, tudo que está longe, quebrado, Ele vai arrumando. Eu te convido a adorar, a cantar, a gerar um ambiente de adoração, para que se manifeste o poder de Deus.